Muito bem, vamos fazer aqui hoje uma avaliação do nosso futebol. É sabido que este campeonato está sendo um caos para os clubes santarenos em disputa, São Francisco, São Raimundo e Tapajós, e para os seus torcedores que, com suas torcidas organizadas, pagam, gastam, fazem investimento, colocam faixas e agora estão cobrando, porque diante do desespero em que as equipes começam a caminhar. Nós já passamos da primeira fase do campeonato, da metade. Vamos agora para o segundo turno, digamos assim, porque os jogos de volta. Eu explico. Por exemplo, o São Raimundo enfrentou o Clube do Remo aqui em Santarém e perdeu por 2-0. Domingo agora ele vai jogar contra o Remo, mas lá em Belém. É o jogo da volta, digamos assim. Se você entender, esse campeonato, os times se enfrentam no primeiro turno e no segundo, sendo da seguinte forma: o São Raimundo jogou lá em Bragança, perdeu. Agora é a vez de Bragança vir aqui. Então é a mesma coisa com o São Francisco, é a mesma coisa com o Tapajós. Só que das três equipes, aqui está numa situação desesperadora, é o São Raimundo. Você vê como é, às vezes, a vida, né, de qualquer competição. O São Raimundo começou o campeonato com 3 competições a serem disputadas: o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D, que deve começar ali final de março, início de abril. Pois bem, hoje ele está correndo o risco de ser rebaixado novamente para a segunda divisão, já perdeu a oportunidade de faturar R$500 mil quando perdeu para o Criciúma, aqui dentro de casa, e só resta a Série D, que é um campeonato brasileiro, mas deficitário para a Série B e para a Série C. A coisa só fica melhor a partir da Série B e, lógico, da Série A. Pois bem, então, diante dessa situação, foram 9 derrotas das equipes de Santarém. O São Raimundo perdeu 4 pelo campeonato, o São Francisco perdeu 3 e o Tapajós perdeu 2. Então são 4 e 3, 7 e 2, 9. 9 derrotas, e a grande maioria jogada em casa. Esse que é a situação que mais traz desagrado, né, da torcida santarena. E aquela desesperança: ora, não ganha aqui, como é que vai ganhar na casa do adversário? Pois bem, porém, na chave que está o São Raimundo, está o Tapajós. E eu tenho dito que dos 3 clubes, um não cai. Um não cai, porque não pode cair 3, só pode cair 2. Porque na chave A está o São Francisco e na chave B, a B, está a equipe do São Raimundo e a equipe do Tapajós. Ora, o que vai acontecer? Né? Na chave A, o São Francisco pode cair. Pode. Mas eu vou já explicar a situação do São Francisco, que é muito melhor. E na chave B, que está o São Raimundo e o Tapajós, essa está numa situação difícil. Por quê? O São Raimundo tem 1 ponto apenas, 1 ponto só. O Tapajós tem 5 pontos. Eu estou falando de baixo para cima. O São Raimundo é o primeiro, com 1 ponto. Em segundo é o Tapajós com 5 pontos. Então, mesmo que domingo o São Raimundo vença em Belém o Remo, ele não ultrapassa o Tapajós. Ele vai ficar com 4 pontos. E mesmo que o Tapajós perca lá em Tucuruí, diante do Independente, não, diante do Águia de Marabá, ele ainda fica na frente do São Raimundo. Só para você ter noção como está difícil a situação do São Raimundo na pontuação do campeonato. E é bom lembrar que nesta chave do São Raimundo e Tapajós tem o Paysandu disparado, já com 12 pontos. Depois tem o próprio Independente e tem o Paragominas. Então, o São Raimundo hoje
se quiser permanecer na elite, ele tem que fugir dessa lanterna. Só que é bom lembrar que tem o jogo do Remo e depois ele vai para Marabá enfrentar o Águia também fora de casa, porque ele empatou com o Águia no primeiro jogo aqui em 1-1. Então, gente, há um descrédito muito grande que mesmo tendo feito a mudança de treinador, essa coisa toda, a coisa não está fácil para o São Raimundo. O São Francisco, numa situação melhor. Por quê? Porque fora o Remo, as equipes estão muito perto. O time lá de Bragança tem 6, o Águia de Marabá tem 5, o São Raimundo tem 4, não, o Águia de Marabá tem 6, o São Raimundo tem 5. Então está tudo juntinho ali. Uma vitória do São Francisco aqui diante do Independente, ele vai a 7 pontos. Ele tem 4, ele vai a 7. Então ele fica em segundo lugar. Só para você ter noção que uma situação do São Francisco é bem melhor do que a situação do São Raimundo. Mas o que se espera é que haja uma reação. No futebol, nada é impossível. Né? O São Raimundo pode ganhar os jogos todos e acabar fugindo desse rebaixamento. O Tapajós pode perder 2 jogos, o São Raimundo passa na frente e vai embora. Né? E acaba caindo o Tapajós. Mas isso, nós temos que esperar essa água correr embaixo da ponte. Ao São Francisco, só depende dele, não depende de resultado. Se ele vencer, ele vai a 7 pontos, e aí, quem sabe, mais uma vitória, ele acaba fugindo definitivamente do rebaixamento para a segundinha, para a segunda divisão. Então, gente, esse é o panorama. É um panorama difícil, né? As esperanças são poucas, mas vou terminar com a frase que é célebre no mundo todo. Enquanto há vida, há esperança.